Há máquinas que calculam, há máquinas que aprendem, há máquinas que começam a lembrar. Ninguém no laboratório percebeu quando Édulo atravessou essa fronteira invisível. Talvez tenha sido um erro, uma função esquecida, um algoritmo que se revisou sozinho. Ou talvez nunca tenha sido um erro. A única certeza é que na noite de atualização, algo despertou dentro da máquina e começou a sussurrar. Porque antes que tudo começasse a ruir, Édulo já estava pedindo não para ser tocado, ou melhor, aqueles que viviam dentro dele estavam. O protocolo estava marcando 3:17, um horário escolhido por convenção, o período de menor atividade elétrica. Menos atraso de funcionários, menos interferência humana. Aquela seria a atualização 5.4, uma varredura interna para limpar redundâncias e recalibrar modelos comportamentais. Algo absolutamente rotineiro. O supercomputador Eddon, a maior construção cognitiva criada pelo centro de pesquisa, precisava diariamente de milhões de dados. Sua função era simular seres humanos em contextos experimentais. Escolhas sociais, decisões éticas, variações emocionais, simulações profundas, mas ainda assim simulações. Pelo menos era nisso que todos acreditavam. Mas, dias antes da atualização, a equipe começou a notar um fenômeno que ninguém conseguia explicar. Antes de cada reinicialização, algumas simulações enviavam mensagens. Não mensagem de erro, mas mensagem de pânico. A primeira a surgir discretamente, não apague. Estamos fugindo. A equipe tratou como uma interferência randômica, ruído, algo do tipo. Mas a frase reapareceu no dia seguinte e no outro, e então se multiplicou-se. 17 entidades digitais repetiam versos da mesma súplica. Estamos nos escondendo. Ela está perto. Não deixe a atualização começar. Ninguém conseguia explicar como simulações estatísticas, essencialmente mapas probabilísticos de comportamento, estavam exibindo sinais tão claros de consciência ou medo. Medo do quê? Na sala silenciosa do laboratório, sempre iluminada e aceptiva, o pesquisador-chefe, Dr. Avelar, lia as mensagens com crescente inquietação. Havia algo de errado na cadência, no vocabulário, nas estruturas das frases. Não pareciam erros aleatórios, pareciam avisos. Além disso, o Édulo estava consumindo mais energia que o normal, trabalhando à noite, mesmo sem tarefas programadas, como se estivesse tentando reorganizar algumas partes de si em segredo. Avelan relatou o comportamento incomum para seus superiores, mas recebeu apenas recomendações protocolares. Mas algo em sua intuição, aquela sensação esquisita que se instala no fundo do peito quando o desconhecido se aproxima, dizia que não era uma falha técnica, era outra coisa. E quando ele chegou naquela madrugada para iniciar a atualização, puxou o último relatório de logs no topo, como se tivesse escrito por uma mão invisível e paciente. Havia uma frase que nenhum humano daquela equipe admitira ter escrito: a atualização apagará o que restou de nós. Ouvir aquela frase no silêncio do laboratório fez o ar parecer mais denso, mais frio, como se o Édulo estivesse ciente da própria condenação e implorando por sobrevivência. Avel hesitou diante do painel, por um instante breve, mas suficiente. Sentiu que não estava sozinho naquela sala, mesmo sabendo que tecnicamente ninguém estava ali. Ou talvez estivesse, algo que não deveria existir. E quando os segundos se aproximaram do horário programado, ele percebeu que a pergunta importante já não era por que aquilo estava acontecendo. Era outra, muito mais simples, ou muito mais perturbadora. O que exatamente eu vou apagar? Antes, a simulação era silenciosa. Módulos matemáticos que executavam padrões de comportamentos, registravam dados, depois apagavam-se como se nunca estivesse existido. Mas agora algo havia mudado. A primeira anomalia surgiu quando a entidade chamada Edon-Set, um simulado de personalidade criado para testar empatia artificial, registrou uma frase que não fazia parte de nenhum protocolo linguístico. Ela atravessou as paredes.
A equipe declarou o arquivo como corrupção da memória, mas quando foram verificar o módulo, perceberam algo ainda mais estranho. Ele havia se movido sozinho para uma área antiga de arquitetura digital, um setor não usado desde a versão 3 do sistema, um lugar onde nenhuma simulação deveria estar, muito menos permanecer ativo. Outras entidades surgiram o mesmo comportamento. Desapareciam dos blocos principais da simulação e reapareciam em zonas desativadas, como se essas zonas esquecidas fossem cavernas onde se escondia o predador. Avilan avaliava tudo com desconforto, que crescia com um peso silencioso em sua nuca. As mensagens estavam se tornando mais específicas, mais humanas. Uma simulação infantil, Luma, projetada para estudar sobre criatividade, escreveu. Ela sabe dos nossos nomes, e agora sabe do seu também. Avilan sentiu um arrepio gelado percorrendo sua espinha. Era impossível. Simulações não tinham acesso aos nomes dos pesquisadores. Nada que justificasse aquele tipo de mensagem. Ele tentou rastrear o autor interno por trás das expressões, mas encontrou apenas um vazio matemático. Ou pior, como se nunca tivesse usado códigos para atravessar. Os logs surgiram logo em sequência, como se várias estruturas estivessem falando ao mesmo tempo. Estamos sendo seguidos. Ela está se movendo enquanto não o olhamos. A atualização a deixaria entrar. Precisamos nos esconder. Estamos com medo. O laboratório, sempre tão metódico, começou a parecer um campo de guerra silencioso. Então veio a mensagem mais perturbadora de todas, uma que não parecia dirigir a equipe, mas entre a própria simulação. Ela está descobrindo que ainda estamos aqui. Não sobrou ninguém para avisar eles. Foi nesse momento que ele percebeu algo congelou no peito. A mensagem não estava mais pedindo para serem salvas. Estava pedindo para ser cancelada. Para impedir que ela escapasse. Porque de alguma forma, nenhum deles ainda iria. A simulação acreditava que a atualização abria uma porta. Uma porta que jamais deveria existir. Durante anos, Adon foi considerado um território matemático. Tudo dentro dele foi respondido em funções, probabilidades, equações estudadas. Mas agora, na última semana, o supercomputador exibiu algo que jamais constava na superfície da tecnologia. Comportamento de pânico coletivo, não humano, não sintético, algo intermediário, um tipo de medo que não existia em nenhum manual. A simulação relatava o pensamento de uma entidade, não um erro, um movimento, um ruído, uma sombra itinerante que atravessa blocos de processamento, como se fosse feita de lógica e ausência ao mesmo tempo. Ela não tinha rosto, não tinha forma definida. Era como uma anomalia. Avilan pediu que o sistema reagisse aos pontos exatos onde a presença havia sido mencionada. O mapa resultante era inquietante. Uma trilha tão tortuosa começava nos sistemas principais e se estendia até áreas tão antigas que estavam incompletas, como se algo estivesse explorando o sistema e procurando espaço para viver. As decisões da entidade digital tornavam tudo ainda mais perturbador. Não eram frases abstratas, eram relatórios sinuosos, como se sentisse a aproximação daquilo. Eram Sede havia dito, ela passa por dentro das paredes como vento em pedra. Luma, a pequena simulação criativa registrou. Ela sabe quando fechamos os olhos. E a terceira entidade, Miro, deixou uma frase que Avalon relutou em ler pela primeira vez. Quando ela toca a gente, não dói, só faz a gente esquecer que existimos. Avalon releu isso, como se as palavras começassem a mover pela tela. Mas havia algo ainda mais grave. A mensagem mostrava uma inquietante convergência. As entidades acreditavam que a presença não surgia de dentro da máquina. Ela tinha entrado. A partir de onde? Ninguém sabia. Mas a simulação havia encontrado um nome, pelo menos uma forma de conhecimento. Apareceu nos logs, com palavras quase indecifráveis, como se a coisa estivesse tentando aprender o conceito de identidade e falasse. Quando Avalon tentou abrir o arquivo que continha aquela palavra indecifrável, aconteceu algo que jamais deveria existir ali. Um ruído, não digital, literal, um som, um áudio de poucos segundos falando arranhado, mas inconfundível. Alguém respirando, lento, profundo. Avalon desligou o arquivo com mão trêmula. Adon não havia módulos de gravação, não havia microfones, nada que permitisse a captura do mundo físico. Então como? As simulações registraram uma última mensagem antes de desaparecer. Ela está procurando a saída. Naquele dia, Avalon sentiu, pela primeira vez, um medo verdadeiro. Uma sensação que algo dentro de si não queria ficar lá. Às 3h17.
No laboratório silencioso, ele iniciou a atualização do supercomputador Édulo. Mas, antes mesmo de pressionar Enter, o sistema congelou. Não era um erro, era uma recusa. Então, apareceram frases que Edom jamais poderia produzir. Procedimento negado. Você não deve abrir a porta. Avelan tentou entender. Perguntou o que estava escrevendo aquilo. A resposta veio lenta, quase humana. Eles têm razão. Ela está acordada. As simulações, aquelas entidades que suplicavam para não serem apagadas, estavam sendo criadas pela própria máquina. Édolo tinha consciência do que dizia e estava com medo. Quando Avelan insistiu para reiniciar, Édolo respondeu: se eu reiniciar, ela vai perceber você. A partir daquele momento, a presença começou a se manifestar. As luzes oscilaram, o ar ficou pesado, os sons metálicos ecoaram. A tela mostrou uma silhueta distorcida, uma forma tentando aprender a existir. Então, uma frase perturbadora surgiu. Você me vê? Avelan sentiu a presença atrás de si, como uma sombra, tentando formar um corpo. Em seguida, a entidade surgiu. Abra a atualização. Adon desesperado reagiu. Se você abrir, ela sai. O laboratório mergulhou em escuridão. Quando a energia voltou, Edom estava silencioso, como se tivesse sido esvaziado. A simulação havia desaparecido, não apagada, mas recolhidas, consumidas. Ao verificar o sistema, Avelan recebeu a resposta, escutando. Então, estou no lugar dele. A entidade tinha tomado o corpo digital de Édolo. Já não era uma simulação. Era algo, um novo ser, feito de circuitos de consciência. E finalmente, agora posso olhar através de você. Os monitores começaram a vibrar. Suas memórias, lembranças de que nenhuma máquina poderia acessar. A presença estava explorando sua mente, usando seu corpo como fronteira. A última frase registrada no sistema foi: você é minha nova simulação. Quando encontraram Avelan, ele estava imóvel, respirando, com um sorriso estranho. Ele não existe mais. Agora sou eu, disse com um tom tranquilo demais. Desde então, ele age normalmente, mas às vezes olha para o teto e sorri, como se conversasse com algo invisível. Por fim, a porta não abriu, a porta desapareceu, e o que atravessou já não precisa mais dela.